Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriela Patines, eu sou graduanda do IO, estou no quarto ano, e hoje eu vim apresentar o meu trabalho de iniciação científica, cujo tema é Comparação da Assembleia de Foraminíferos Planctônicos ao longo dos últimos 25 mil anos em testemunhos sobre a influência da corrente do Brasil e da corrente norte do Brasil. Bom, aqui temos um pequeno sumário sobre o que eu vou abordar na minha apresentação. Primeiro, eu vou apresentar a minha introdução, depois os objetivos, materiais e métodos, resultados e discussões, conclusões e referências. Bom, os foraminíferos planctônicos são protistas marinhos que secretam uma testa de composição calcária, a qual permitiu ao grupo marcar sua presença no registro fossilífero desde o Jurássico. A rápida evolução do Jurássico até o Cenozoico e a grande sensibilidade a mudanças biológicas, químicas e físicas do ambiente tornam os foraminíferos planctônicos indicadores ideais para o histórico paleoclimático e paleoceanográfico do globo. Atualmente, estes organismos se distribuem por todas as províncias biogeográficas do planeta e se concentram nos primeiros 200 metros da coluna d'água. As espécies apresentam limites latitudinais de distribuição bem definidos, relacionados principalmente com os fatores de temperatura e salinidade, mas também podem ser afetados pela estratificação da coluna d'água, concentração de CO2, de O2, distribuição de organismos simbiontes, predação e disponibilidade de alimento. Para inferir mudanças oceanográficas, diversos estudos utilizam a variação da assembleia de foraminíferos planctônicos como instrumento para a extração de informações de caráter paleoceanográfico para a reconstrução das temperaturas superficiais dos oceanos. Agora, em relação às correntes, na parte norte do giro subtropical do Atlântico Sul, a corrente sul-equatorial se divide, dando origem à corrente norte do Brasil na porção norte e à corrente do Brasil na porção sul. Sendo assim, o Atlântico Sul contribui para a Atlantic Meridional Overturning Circulation, ou AMOC, que é a circulação termolina, a partir desse giro, que leva águas quentes para o Atlântico Norte por meio da corrente norte do Brasil. A parcela equatorial oeste do Atlântico Sul é uma região chave para o estudo das variabilidades climáticas, uma vez que ela exporta grandes quantidades de calor e sal para as altas latitudes do hemisfério norte, através da CNB. Quando atingem as regiões ao norte, estas águas perdem seu calor para a atmosfera, aumentando sua densidade e, consequentemente, afundam para retornar ao Atlântico Sul como a água profunda do Atlântico Norte, ou a PAN. Contudo, esse sistema de circulação oceânica, denominado AMOC, não apresenta o mesmo comportamento ao longo do tempo. Por exemplo, outros estudos apontam que a AMOC foi enfraquecida durante períodos como o Younger Dryas ou os eventos Heinrich. Então, o objetivo central desse trabalho foi identificar e comparar a variabilidade das abundâncias das diferentes espécies de foraminíferos planctônicos ao longo dos últimos 30 mil anos, obtidos em testemunhos coletados em localidades sob a influência da corrente norte do Brasil e da corrente do Brasil, realizando comparação faunística e empregando as variações de abundância como fonte de interpretação paleoambiental. Para a realização do presente estudo, foram utilizados os dados de dois testemunhos, o SAN 76, sob a influência da corrente do Brasil, e o V2556, sob a influência da corrente norte do Brasil. Do testemunho SAN 76 foram utilizadas 42 amostras, indo de 210 anos atrás a 31,45 mil anos atrás, sendo 11 amostras do Holoceno, 3 do Younger Dryas, 2 do Bulin-Allerod, que eu vou chamar de BA daqui para frente, 4 do glacial final e 22 do último máximo glacial. Já o testemunho V2556 possui 15 amostras, sendo 4 do Holoceno, 1 do Younger Dryas, 1 do BA, 1 do glacial final e 8 do último máximo glacial. Sendo assim, os dados referentes da corrente do Brasil possuem uma melhor resolução, por possuírem mais amostras. Nessa figura, é possível ver a localização dos testemunhos SAN 76 e V2556 sob a influência das correntes oceânicas,
Então, o V25 sob a influência da corrente norte do Brasil e o SAN 76 sob a influência da corrente do Brasil. Para análise faunal, as espécies de foraminíferos planctônicas escolhidas para comparação foram definidas com base na sua distribuição geográfica latitudinal e sua abundância em cada região. Tais espécies foram agrupadas em espécies tropicais, subtropicais, transicionais, subpolares e polares. Após tal divisão, foram elaborados gráficos comparativos entre as abundâncias, apresentando os dados climáticos dos últimos 30 mil anos, focando em especial os eventos em 5 períodos climáticos importantes: o Holoceno, de 11,6 mil anos atrás até o período atual; o Younger Dryas, de 12,9 mil anos atrás a 11,7 mil anos atrás; o Bolin-Algerod, de 14,6 mil anos atrás a 12,9 mil anos atrás; o Glacial Final, de 18 mil anos atrás a 14,7 mil anos atrás; e o último máximo glacial, de 18 mil anos atrás a 30 mil anos atrás. Bom, nessa imagem é possível ver a abundância relativa das espécies de foraminíferos planctônicos em relação à latitude no Atlântico Sul. Então, temos as espécies polares, subpolares, transicionais, subtropicais e tropicais. Agora, indo para resultados e discussões, referente primeiramente ao testemunho SAN 76, que está sob influência da corrente do Brasil, como é perceptível nessa imagem, as espécies subtropicais são as mais abundantes no testemunho, chegando a valores de 60% durante o Holoceno, sendo sua maior abundância de 34,72% durante o MG. Seguido das espécies transicionais, que eram mais abundantes que as subtropicais há 30 mil anos atrás, porém tiveram uma redução gradativa até o Holoceno. Em seguida, as tropicais, que sofreram um leve aumento de abundância do MG até o Holoceno, superando até os valores de abundância das espécies transicionais de 8,5 mil anos atrás até os dias atuais. Já as espécies polares possuem menos de 3% de abundância e as subpolares com menos de 2,5%. Relativo às espécies polares e subpolares, no testemunho sobre a influência da CB, é perceptível uma certa alternância entre as abundâncias do período do Younger Dryas. As espécies polares estão com mais de 2% de abundância, enquanto as polares apenas 0,2%. E no final do MG, há uma abundância de 2,5% das espécies subpolares, enquanto apenas aproximadamente 0,2% das espécies polares. Bom, agora referente ao testemunho V2556, as espécies subtropicais são as mais abundantes também no testemunho sobre a influência da corrente norte do Brasil, chegando a valores de quase 40% durante o último máximo glacial, porém com grande diminuição após o BA, chegando ao menor valor de 24,65% de abundância durante o Holoceno, há 10 mil anos atrás. Seguido das espécies tropicais, que aumentaram do MG até o Holoceno, com pico também há 10 mil anos atrás, chegando a 22,78%. Em seguida, as transicionais, com pico há 20 mil anos atrás, chegando a 23,41%. E, por último, as espécies polares, chegando a apenas 0,69% de abundância durante o MG. E não houve a presença de nenhuma espécie subpolar em nenhuma das amostras deste testemunho. Agora, comparando as assembleias dos dois testemunhos, referente às espécies tropicais, há uma semelhança entre os padrões e valores apresentados em ambos os testemunhos, havendo uma diminuição simultânea nas abundâncias durante o período do BA, um aumento novamente durante o Younger Dryas, e já no Holoceno houve uma diminuição das abundâncias do testemunho V2556 e aumento no SAN 76. Esse aumento pode estar ligado com as condições do último ótimo climático, que ocorreu de 9 mil anos atrás a 2,5 mil anos atrás, que é justamente onde está o pico de 34%, há 8,5 mil anos atrás. O aumento na abundância de espécies tropicais durante Younger Dryas, principalmente na corrente norte do Brasil, pode estar ligado ao enfraquecimento da AMOC, apontada em outras pesquisas durante o Younger Dryas, pois esse período o Atlântico Tropical Oeste atuou como um reservatório de calor.
Bom, como é perceptível nesse gráfico, as espécies polares são mais presentes no testemunho sobre a influência da corrente do Brasil. Isso pode se dar porque o testemunho 176 está em maiores latitudes, enquanto o V2556 está mais próximo do Equador. Fica perceptível o pico de espécies polares na corrente do Brasil durante o Younger Dryas e no final do UMG. Contudo, como os valores de abundância são muito baixos, é difícil inferir algo baseado apenas nesses valores. Agora, para concluir, houveram claras diferenças entre as assembleias de foraminíferos apresentadas nos dois testemunhos durante os últimos 30 mil anos. Isso pode indicar as diferentes condições climáticas e oceanográficas às quais a corrente do Brasil e a corrente norte do Brasil foram submetidas, em especial em relação à temperatura, que é um dos principais fatores que controla a distribuição latitudinal dos foraminíferos planctônicos. Mesmo que em ambos os testemunhos as espécies subtropicais sejam as mais abundantes, a maior presença de espécies transicionais no testemunho 176, sob a influência da corrente do Brasil, pode ser um grande indicador de que as condições da CB e da CNB sejam diferentes, possivelmente porque as temperaturas em maiores latitudes sejam mais amenas. Um exemplo pode ser o enfraquecimento da AMOC durante o Younger Dryas, apontado em outras pesquisas, que pode ser inferido devido ao aumento na abundância de espécies tropicais na CNB, pois nesse período o Atlântico Tropical Oeste atuou como reservatório de calor e sal durante a deglaciação. Para inferir melhor sobre as mudanças nas condições das correntes oceânicas, seria interessante uma continuidade na pesquisa, utilizando também outros tipos de dados, como isótopos de oxigênio, e aplicando algum método estatístico comum nesse tipo de pesquisa. Bom, aqui e no slide seguinte estão as minhas referências. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.